Começando por aqui mais um podcast, o Pod de Mulher. Sejam bem-vindos aqui no canal do YouTube, Juliana Rangel News. Toda quarta-feira, 20 horas, um novo episódio para você. Se você já se inscreveu, muito obrigada pela sua inscrição. Se não ainda, já aproveita, ativa o sininho para receber as notificações, né? E Spotify também, viu, gente? A gente tá tendo bastante audiência no Spotify, vocês que estão ouvindo a gente, né, pelo carro, às vezes tá na academia, tá no foninho, mas também assistindo, porque a gente também coloca a opção de vídeo por lá, tá bom? Obrigada aí pela sua audiência. Gente, hoje eu vou fazer um oi diferente aqui, assim, ó, vou fazer assim, ó. Pra vocês entenderem quem tá aqui comigo. Ai, que delícia. Hoje eu trouxe aqui pra gente conversar um pouco, pra gente falar um pouco desse universo beleza, universo Miss, gente. Aproveitar que ela venceu o concurso agora no final de semana e está em Ribeirão Preto ainda. A gente trouxe aqui pra bater um papo no Pod de Mulher a Vitória Brodski e, na verdade, levou o título de Miss Universo São Paulo. Isso mesmo, Ju. Muito obrigada pelo teu convite. É muito especial estar aqui contigo, contar um pouquinho dessa preparação, de como foi esse processo todo até de confinamento do Miss São Paulo, que é muita coisa que vocês não veem ali no dia da final, muita curiosidade. E agora, Ribeirão é minha casa, até o Miss Brasil, você sabia disso? Vitória, Então... parabéns, a gente acompanhou no final de semana o concurso. E, cara, representar o estado de São Paulo no Miss Brasil, né? Muito grande isso. É uma que responsabilidade! Exatamente, mulher, que responsabilidade. E que presente isso, sabe? Não, olha, vocês estão vendo aqui a coroa, né, gente? Eu nem coloquei a mão nela. Pode, Eu olhei bota, assim, bota. eu só tirei uma foto. Falei, gente, olha essa coroa, que maravilhosa. Vem com detalhes vermelhos, que inclusive foi por conta do tema desse ano, vermelho né? Valentino, ultra eclética. Que foi maravilhoso. Poder, né? Poder, maravilhosa. Pode mulher pode tudo, gente. É isso aí. E me fala uma coisa, a gente tem muita história para contar, eu quero contar a sua história, até porque assim, a gente tá falando de concurso aqui, né? Quando as pessoas olham, acho que é só você estar lá no palco, né? Ou seja, né, com a sua beleza, sua preparação ali, em pergunta, em postura, em desfile, tal. E pronto, negativo, né? Não, gente, é uma preparação muito intensa, que vem desde o autoconhecimento, um processo psicológico também, porque a gente vai se colocar muito à prova ao julgamento. Então, assim, é integral toda essa preparação. Vou pedir pra você puxar o microfone um pouquinho. Assim, peraí, eu vou arrumar, viu, gente? Aqui é podcast assim. Vamos lá. A gente faz isso. Agora eu acho que tá ótimo. Obrigada. Certinho. Então, é uma preparação muito integral que abrange todas as áreas do conhecimento, tanto no inglês, línguas são muito importantes, a comunicação, uma visão geral do nosso planeta, daquilo que a gente tem vivido, mas também aquilo que vocês veem no palco, que é uma performance, uma passarela, um corpo e também a hora das respostas ali final. Mas que é uma preparação muito grande, que no meu caso vem de muitos anos, desde 2018, é algo que muitas vezes não aparece ali naquela transmissão, num momento bonito, mas que a gente precisa carregar para buscar essa coroa de Miss Brasil. Ó, você começou a carreira de modelo com 14 anos. Sim, 14 anos, bem novinha. Mas assim, você sempre gostou? Ou teve aquela coisa da mãe, né? Que a mãe, quando a gente vê o filho, fala, ai, vou colocar pra você carreira de modelo. Vou te contar uma coisa, minha mãe é muito introvertida. E quem começou tudo isso foi meu pai, sem saber. Porque ele é uma pessoa extremamente, assim, extrovertida, que amava câmeras e tudo mais, mas ele nunca teve oportunidade por vir de uma realidade mais humilde. Então, por isso, ele foi para uma profissão tradicional. E a ideia dele foi sempre ir por outras áreas. Depois vocês vão ver algumas fotos e tudo mais. Ele era de Rio Grande, minha família toda de lá, no Rio Grande do Sul. E ele surfava, ele adorava artes, ele adorava dança e tudo mais, mas teve que ir para uma profissão tradicional. E com isso, quando ele teve um pouco de dinheiro, ele foi lá e comprou uma câmera. E começou a me filmar na infância, mulher. Ele me filmava... Deve ter muitos vídeos Muitos. desse. Ele me filmava sempre. E aí eu pedia pra ele, pai, me apresenta. E aí ele ia lá, estrelando Vitória Brode. Aí eu entrava, fazia, assim, uma coisa de dança, de pegar o microfone e cantar. Nunca cantei bem, mas ele me estimulava sempre a essas coisas de arte. E com isso, ele nunca pensou, ele achou que eu ia ir para uma profissão tradicional. Eu até tentei, assim, manter isso mais certinho. Cheguei a fazer cursinho de medicina, nada a ver. Mas quando ele percebeu,
eu comecei a pedir, pai, eu quero modelar, eu quero ir pra aula de teatro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E ele, meu Deus, essa menina só vai me dar trabalho, só vai me trazer pra esse meio artístico, que é uma coisa que assusta. Tem muito perfil de modelo. Por exemplo, quanto você tem de altura? 1,73. Que é uma altura considerável para modelo, porque não precisa você ser muito baixinha. Óbvio, hoje em dia mudou muito, né? Mudou. Você pega mais trabalhos fotográficos, por exemplo, passarela. Concurso tem que ter uma presença em termos de altura também, né? Hoje em dia não é nada mais obrigatório, mas a gente sabe que uma presença impactante conta, sabe? Aquela coisa de você chegar num ambiente e chamar a atenção é importante muito mais do que um padrão, né? Então eu comecei novinha, comecei a pedir para ele e me realizei muito nessa área. E você estuda economia agora, né, Vitória? Economia, que é lá na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Só que assim, você tá morando aqui no estado de São Paulo há pouco mais de um ano. Isso. E a gente faltou eu falar isso também, representando o município de Campinas, né? Que você venceu o Miss Universo São Paulo. A gente não falou a cidade. A gente já tá aqui conversando intensamente, vai faltando algumas coisas. Mas a gente vai complementando, só vai assistindo. E então você está morando aqui no estado de São Paulo há pouco mais de um ano. Você está tentando conciliar aí com esse curso de economia à distância, com algumas aulas, né? E assim, pensando no que você me disse, né? De você se despertou aí para carreiras de modelo, teatral, tudo isso, mas você também não deixou de fazer um curso mais tradicional, né? Com certeza, eu acho. Você fez pedagogia antes também, né? Sim, então eu vou contar um pouco disso, assim, eu sempre tive então esse lado da arte, do lúdico, e a pedagogia entrou muito nesse sentido do contato com pessoas, que é algo que eu faço hoje diariamente, e eu pude cursar na mesma faculdade, na Federal do Rio Grande do Sul, fiz 3 anos e meio, e eu pude aprender muito do nosso processo de formação educacional do nosso país. E aí eu comecei a perceber que a minha curiosidade é de compreender processos, sabe? Eu sou muito curiosa. E aí eu vi que o que eu mais gostava não era nem tanto a prática, mas de fato entender coisas, entender como é que se deu a formação, a construção do nosso país, a colonização, essa questão bem eurocêntrica que nos marca. E eu digo assim, gente, talvez o meu foco não seja a pedagogia em si, mas seja conhecer os processos que se deram para a gente chegar até aqui. Então, eu usei a minha nota para trocar para economia. Eu estava quase formando em pedagogia, gente. 3 anos e meio. Faltava o quê? Meio ano? Deveria formar, mas assim, na época eu tive uma visão muito clara de toda a situação, assim, dos professores do nosso país, que me assustou um pouco. Eu posso falar isso aqui para vocês, que a gente vendo de dentro, eu pude ir, assim, nas nossas escolas, eu pude ter essa compreensão propriamente dita do sindicato de professores, dos nossos planos de carreira, e que são muito fragilizados. A gente tem que valorizar os nossos professores, e aquilo, sendo muito novinha, me assustou pelo fato de eu sentir que eu não poderia, naquele momento, fazer uma diferença real. Hoje, tendo uma compreensão muito maior do que a gente pode fazer enquanto mulher, eu sinto que eu poderia sim ter feito diferença, sabe? Usar tanto essa visibilidade do MIS, essa possibilidade de me conectar com empresas, com marcas, para, de fato, viabilizar mais projetos na nossa educação pública. Mas na época eu não tinha essa visão, na época eu me assustei e fiz essa troca para a economia. E eu acho isso muito legal, até a gente falar para o pessoal que está assistindo, por quê? Porque, às vezes, você poderia ter colocado na balança o seguinte, poxa, mas eu já estou terminando pedagogia. E não mudar, era mais conforto, né? Sim. Você continuar, seguir, finalizar, mas e aí? Eu tenho muito na minha cabeça um mindset de crescimento, sabe? Eu tenho isso, assim, muito definido. Eu acho que é uma coisa que os meus pais me ensinaram, que se algo não me faz bem, eu vou mudar. Não importa se eu vou ser julgada por isso, ou se as pessoas vão dizer que não é futuro, ou que é. Eu acredito muito na minha verdade interior, sabe? E acho que muitas pessoas se tornam muito infelizes no seu ambiente de trabalho por não fazer aquilo que te dá crescimento, aquilo que te impulsiona. Então, até se você está numa profissão, não se sente feliz e tem vontade de mudar, sempre há tempo. Não tem uma idade certa para as coisas, mas sim a idade que você está disposta a conseguir esse crescimento pessoal, a esse mindset de que
a gente não nasce pronto, mas a gente se constitui no processo, né? Exatamente. Vitória, e você lá no Rio Grande do Sul, antes de você partir aqui para São Paulo, que eu acredito que até você veio mais em busca de mais oportunidades mesmo de trabalho, porque São Paulo é a grande vitrine, estado, né? Não adianta. Muito. Você fez vários trabalhos como modelo lá. Muitos, bastante coisa bem grande, assim, marcas como Citroën, consegui fazer Renner, consegui fazer Yukon, várias marcas bem grandes que me possibilitaram ter essa visão de crescimento, essa visão de poder me desenvolver nessa área, mas a minha vinda para São Paulo se deu muito nesse quesito de um estado que abraça a todos. É muito engraçado a gente chegar aqui e ver que o meu grupo de amigos tem uma baiana, tem uma que é lá do Distrito Federal, que é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, quando me perguntam por que São Paulo é um estado que acolhe. E eu fui muito acolhida por oportunidades e também pelo Miss Universo São Paulo, né? E lá no Rio Grande do Sul, você participou, que é igual você comentou, essa carreira e essa pretensão sua de Miss, de um concurso que levasse mais ainda uma representatividade, essa responsabilidade, começou em 2018, né? Começou em 2018. Que foi com o Miss Rio Grande do Sul que você participou. Sim, foi isso mesmo. Em 2018 foi um ano muito complicado da minha vida. Eu passei por vários problemas familiares muito grandes, o falecimento da minha tia por câncer de mama. Toda essa questão que meu pai também teve bem doente, internado no hospital por muito tempo. E eu estava nesse processo de vestibular, passar no Enem e tudo mais. E eu tive numa fase muito delicada, de até, assim, uma questão psicológica bem afetada. E o Miss surgiu nesse intuito de me distrair. Em 2018, eu não fazia ideia do que era esse mundo, eu não tinha a menor consciência de uma preparação, de uma mulher integral. Mas eu entrei para me distrair, para sair daquela realidade que eu estava vivendo. E lá eu pude fazer muitas amizades e me ver mulher. Que às vezes a gente pensa muito que o mundo Miss é fútil, que é só aquele rostinho, que é só aquela coisa que a gente vê. E ali não, eu tive um suporte muito grande das meninas e iniciei, de fato, essa visão minha enquanto mulher, uma mulher que comunica, uma mulher que fala. Então, ali começou e depois eu segui para mais alguns passos aí. E assim, é legal a gente falar um pouco até desses momentos difíceis que você passou na sua vida já. As dificuldades mesmo, porque às vezes as pessoas olham, né, quando vê você vencendo lá no palco, falam, nossa, que sorte, né? Ah, que não sei o quê, mas não vê, assim, os perrengues, e como que tudo é uma luta, né? Tudo não é fácil. Você, com certeza, abriu mão de muitas outras coisas para estar aqui, né? Para estar ali no Miss, né? Com certeza. Muitas pessoas não têm essa visão de como hoje em dia o universo Miss se transformou e exige de nós muitas áreas. Então, eu abri mão desde a questão de estar com a minha família, de receber carinho e conforto todos os dias. Você veio sozinha para São Paulo? Sozinha, eu e meu cachorrinho, porque eu, de primeira, assim, não pude trazer ele no primeiro momento. Logo em seguida, eu digo, pode mandar trazer, que eu sou mãe de companheiro. pet. Mãe de pet, assim, de carteirinha. E eu digo assim, pode mandar trazer, eu vou lá buscar, eu preciso dele. E vim sozinha, fiquei aqui todo esse tempo sozinha de preparação. E, assim, abri mão de muitas oportunidades de carreira internacional como modelo. Abri mão, assim, de muito tempo de lazer, de compartilhar com outros momentos, assim, que a gente não vê. E também pude me desenvolver muito nessa questão de me bancar em São Paulo, sabe? Porque uma coisa que ninguém vê de São Paulo é que é um estado, uma cidade que também demanda muito da gente essa questão financeira. O custo de vida é muito mais alto, né? Muito mais alto, eu fiquei impressionada. Então, ao longo de toda essa preparação, eu me virei sozinha em São Paulo, assim, não fui atrás da minha família, para de fato conseguir ter essa credibilidade de não, eu consigo fazer a isso. Sua responsabilidade, seu compromisso, exatamente, né? E também não trazer um peso para eles de fato, assim, precisar me mandar um suporte grande. Eu queria mostrar para mim mesma que eu conseguia fazer isso. Então, além de toda a preparação,
eu tive que trabalhar muito junto. Então, eu consigo entender esse privilégio de quem tem mais acesso, quem tem mais oportunidades no quesito de trabalhar menos nesse processo. Então, eu abri mão de muitas oportunidades para, de fato, chegar aqui preparada, com o inglês muito afiado. Então, isso é muito fundamental que a gente veja que não é só aquele momento ali do palco, mas sim até todo o confinamento prova todas essas questões de preparação intelectual, psicológica e também corporal, né? E quando você se mudou para São Paulo, você veio já com o intuito de focar no Miss? Sim, eu sou uma pessoa, sou virginiana. E eu programo tudo na minha vida. Até eu achava que eu não era tão virginiana, que eu não seguia muito esses padrões dos signos e tudo mais, mas eu comecei a perceber o quanto eu sou uma pessoa metódica no sentido de me preparar. Então, eu participei do Miss Grand Brasil em 2022, o ano passado. E o meu intuito de vir para o Miss Universo já era claro. Eu já queria isso desde sempre, desde 2018. Mas eu participei primeiro do Miss Grand Brasil para, de fato, criar esse conhecimento, me compreender enquanto mulher mais ainda, porque toda a experiência é muito válida, meninas. Mesmo as que não ganharam dessa vez, saibam que no próximo concurso vocês vão estar extremamente mais preparadas. Então, eu me mudei uma semana antes de começar o Miss Grand Brasil, 2 semanas, não lembro exatamente, porque eu já sabia que eu, caso não desse certo lá, eu fiquei em 3º lugar no Brasil, mas caso não desse certo, eu iria me manter aqui em São Paulo para essa preparação. Você já tinha definido ficar aqui no estado de São Paulo? Já. E aí, me fala uma coisa, como é que foi a sua preparação para o Miss Universo São Paulo? Eu queria que você contasse, assim, para as pessoas entenderem mesmo que não é fácil, né? Tem ali o seu foco, a sua determinação, que você precisa... Se você quer aquilo, você tem que fazer o que é certo ali, né? Para correr atrás e se preparar mesmo, né? Sim, com certeza. A minha preparação é muito pautada na disciplina. Eu acho que as meninas têm que entender isso e que muito mais do que um esforço muito grande no final, ali na reta final de um concurso, a constância no processo é o que dá a diferença no final. Então, assim, eu tinha aulas de inglês 2 a 3 vezes na semana. Além disso, eu fazia personal 3 vezes na semana. Quando eu não tinha possibilidade de fazer o personal, eu treinava sozinha mesmo. Depois a gente vai conseguindo algumas parcerias, vai indo atrás, vai fazendo acontecer. Então, depois com o personal. Fora isso, tinha esse trabalho de autoconhecimento com a meditação e com o yoga. Que você precisa preparar o psicológico, né? Demais. E eu acho que o psicológico... Me corrija se eu estiver errado, mas dependendo, chega a ser até 50%, assim, do processo, não é, Vitória? Com certeza, com certeza. Principalmente quando a gente vem de outros concursos e de uma pressão muito grande por resultado e até uma comparação com a sua antiga versão, é muito importante que a gente tenha essa base tanto familiar no sentido de conversa, no sentido de compreender o seu valor, mas também essa base psicológica de buscar a terapia, buscar um profissional que lhe auxilie nesse sentido. E eu encontrei muito isso na meditação. Muito. Assim, é algo que se eu puder indicar alguma coisa para as meninas, se conectem com a espiritualidade de vocês, independente de qual seja, qual a religião. Mas, no meu caso, essa questão da energia, daquilo que eu emano e projeto para o universo fez muita diferença para mim, porque todo dia que eu acordava durante o confinamento, eu me olhava no espelho e dizia, eu sou a Miss São Paulo. Então, poderia ser que não acontecesse, né, gente? Mas a gente acreditar fielmente naquilo que a gente se preparou e aquilo que a gente projetou para nossa vida, a gente consegue co-criar essa realidade, né? E assim, quando a gente fala num concurso de Miss, a gente pensa que é o seguinte, todas as 28 candidatas ali são muito bem preparadas. Só que você precisa dar o seu máximo para ter a vitória, que é o que você teve, né? Porque as diferenças ali são pequenas, né? Então, o padrão de beleza tá ali, a sua preparação, por exemplo, com o seu conhecimento para as perguntas, a sua postura, o seu desenvolvimento, o seu psicológico, né? De poder ter essa concentração e de, no momento, falar, não, agora eu respiro, vou responder com calma, preciso fazer isso. Ou seja, a pressão, ela é muito maior ali, a responsabilidade,
aquela coisa de vencer, o vencer ali do que qualquer outro concurso, né, Vitória? E eu acho muito importante ressaltar uma questão que ainda é muita pauta no mundo music, muitas pessoas veem dessa forma, a questão da rivalidade feminina. Gente, a gente não tá ali lutando uma contra a outra, mas sim pela nossa melhor versão. E no momento que você compreende isso e consegue ir para um concurso vendo a beleza da outra e admirando, dizendo parabéns, você foi incrível, mas também não perder e não deixar de admirar a sua beleza, é aí que você consegue, de fato, se ver forte, se ver líder, se ver capaz de vencer. E isso eu consegui perceber em todo esse processo aí que eu tive desde 2018, que é uma insegurança que começa no início de a gente olhar para o outro, nossa, mas ela tem um guarda-roupa muito melhor que o meu, nossa, mas ela teve isso e eu não tive. Eu acho que isso acontece meio que automático, não é? Demais. Às vezes, sem querer, você se pega se comparando. Muito. Só que você tem que se policiar, falar, não, peraí. Ela é bela, ela é incrível, ela é inteligente, mas eu também sou bela, sou incrível. Eu também sei onde eu consigo chegar, eu sei do meu potencial, do que eu tô buscando, né? E ir embora, né? E bora pra frente, gente. É muito isso. Eu percebi que eu pude fazer amizades, que eu pude me conectar com várias, emprestar muitas coisas, emprestar conhecimento também dessas experiências posteriores, anteriores, na verdade. E com isso, eu me senti muito mais completa no momento da vitória. Eu consegui, de fato, compreender que a vitória não é só minha, mas são dessas outras 27 candidatas também, comigo 28, né? Mas são de todas nós, porque se não fosse pelo suporte delas e pela esse companheirismo entre nós, não seria possível. Você ficou, quando você foi chegando próximo do concurso, né? Vocês ficaram uma semana aqui em Ribeirão Preto, meio que um confinamento, né? Esperando ali, na verdade, se preparando ainda mais intensamente para o grande dia. Só que antes do concurso, né? Então, quando você, tá oficial, tá selecionada, e você vai daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, realmente para a final ali, né? E tudo mais. O que passou pela sua cabeça e o que te fez focar mesmo em chegar até a final? Eu posso dizer para vocês que no momento da seletiva, eu tive uma experiência muito difícil, porque 10 minutos antes de entrar na seletiva, minha avó faleceu. Sério? Sim, foi muito forte. E você ficou sabendo estando aqui já? Estando na seletiva, meu pai achava que a seletiva ia ser às 9 e ele me mandou mensagem às 10. Ele se confundiu o horário. Ele te avisou antes? Ele me avisou 10 minutos antes de entrar. Meu Deus. E naquele momento... Essa seletiva é a que foi em Ribeirão? Isso. Para selecionadas mesmo? Isso, foram cerca de 70 candidatas que foram assim, selecionadas ali primeiramente. Para tirar as 28. Para tirar as 28. E aí foi 10 minutos antes de começar a seletiva. E quando eu entrei, eu tinha certeza que ela estava comigo, sabe? Porque na noite anterior ela já estava muito mal, de câncer e tudo mais. E eu pude perceber, assim, que ela estava comigo, porque na noite anterior eu tive um pressentimento muito grande disso. E me conectei muito com ela. Ela disse assim, vó, se você foi, eu vou te levar comigo. E muito estranho isso, porque eu acredito muito em energia, né? Mas 10 minutos antes, meu pai me avisou. E eu entrei naquela sala com todos os jurados, se não me engano, mais de 10 jurados. Tinha. E pude, assim, mostrar quem eu sou, apesar da dificuldade. Eu acho que é aí que as pessoas começam a ver valor na gente. Que apesar de todos os momentos difíceis que a gente passa, a gente consegue transcender isso e mostrar a nossa essência. É aí que a gente se vê forte, se vê competente. Então, eu consegui ali mostrar quem eu era e ser aprovada no Miss São Paulo. Com isso, eu voltei com uma força maior ainda, porque eu percebi a mulher forte que eu sou, sabe? Então, nesse processo todo e chegando até aqui, eu botei na minha cabeça que se eu conseguir vencer aquele momento, se eu conseguir vencer estar longe da minha família, não poder ir ao enterro, não poder estar de fato com eles naquele momento, as outras adversidades que eu sei que vão vir, que vai ser um processo muito difícil, todas elas eu vou conseguir abraçar junto com a minha coordenação, junto com essa equipe e, de fato, ser uma mulher forte para batalhar por essa coroa de Miss Brasil. E você não conseguiu ir pro enterro? Não teve tempo, né? Não consegui.
Não consegui. E você tem irmãos? Tenho um irmão muito fofo. É um irmão? Aham. É mais novo ou mais velho? É mais novo, é o meu gurizinho, meu pequenininho. São vocês dois. Sim, eu falo pequenininho, mas ele tem 20 anos, gente, não é tão pequenininho assim. Pequenininho. Mas ele é gigante, ele tem 1,90 m. Ele é gigante, assim, e a gente é muito próximos, ele pôde vir aqui. E quando eu venci, eu nunca vi ele emotivo, ele é uma pessoa muito séria. Ele tava lá na final? Ele tava, e ele é muito introspectivo, ele é da área de design de jogos, design de animação, ele faz essa faculdade de design de animação, e eu nunca vi ele emotivo, ele é uma pessoa muito séria. Quando ele me viu, esse menino tava em prantos, e eu não achava, assim, que ele desse tanto valor a esse meu processo, assim, porque, é claro, geralmente eu ganho uma atenção grande na família, por ser uma coisa que chama atenção, e eu sei que isso é muito complicado para irmãos, né? E quando eu vi ele verdadeiramente ali emocionado, eu chego a me arrepiar inteirinha, assim. Que legal. Porque foi um momento muito especial para mim como irmã, sabe? Ver ele feliz, assim, nesse momento. E o seu sobrenome? Broad? É Broad, né? É, Vitória Broad. certo. Isso. Broad. O sobrenome alemão. Alemão? Seus pais são descendentes? Minha mãe, meu outro sobrenome é Zenobini. Minha mãe, então, descendente de italianos e meu pai de alemãos. E isso é bem comum lá no Rio Grande do Sul, né? Mas aqui talvez um pouco Lá menos. tem um reduto de alemães, né? Sim. Inclusive tem uma parte que eles falam, eu já vi matérias, assim, me conferi matéria, mas de moradores, assim, que falam? que Mantém a língua. seguem a risca ali de manter a tradição, né? A cultura alemã, certeza. né? Lá, assim, na minha família nem tanto, vou admitir aqui pra vocês. Você fala alemão? Não falo alemão. É difícil, né? Tô com inglês por enquanto. O alemão ainda vamos entrar nesse Próximo processo. Com a viagem, né? Olha, que eu recebi uma viagem incrível, então. É um prêmio aí pra Europa. Chiquérrima, nunca conheci a Europa, vamos. Você já pode dar uma esticadinha ali pra Alemanha, Quem talvez, sabe, né? Quem sabe? Você vai estar por lá mesmo? A Itália eu vou conhecer. Então sobrenome do italiano. Lado já... Sobrenome Zenobini, italiano, ó, já posso honrar a família. É isso aí. Deixa eu dar um recadinho rapidinho. Vi, peraí que a gente já volta a se falar aqui. Eu quero falar pra você que tá em casa, que não tem ainda a sua internet de fibra ultra velocidade da Claro, tá? Aproveite agora a promoção no plano multi, porque é somente agora terminando R$ 99,90, 500 mega, para você ter na sua casa, tá? Essa internet de ultra velocidade, aproveitar todas as oportunidades aí, para ficar tranquila, né, gente? Enfim, aí não ter essa questão de... caiu a internet, porque eu tô jogando, eu tô assistindo e tal. Enfim, tá? Aproveite que na sua tela tá passando todas as informações. Nós mudamos a Vitória de posição, por quê? Tava muito de lado? Conta pra gente. Porque eu tô falando que eu ouvi uma movimentação, né? Eu falei... até me tirou meu foco aqui. Voltando. Vitória, e me fala do confinamento em Ribeirão. Nossa, foi um confinamento super intenso. Uma semana, mas foi uma semana que valeu o quê? Pra 3 meses, por exemplo. Nossa, a gente não parava, compromissos de manhã, de tarde e de noite. A gente foi avaliada durante esse confinamento, é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas a gente tem provas nesse confinamento. A gente é avaliada pela nossa pontualidade, a gente é avaliada até por essa questão de presença, looks, aquilo que a gente apresenta, né? Nos ensaios. Na verdade, a pontuação já começa ali, né? Começa, com certeza. Não é só no dia, não, né? Muito para além do confinamento, antes do Miss São Paulo, antes de a gente chegar aqui em Ribeirão, a gente teve inúmeros afazeres que a coordenação nos passou de fotos, até assim uma foto temática sobre São Paulo. Eles deram assim as opções dos locais que a gente poderia fazer, vídeos de apresentação, vídeos sobre o nosso projeto social. Então a gente teve muitas coisas antes, depois a gente teve o confinamento, em que a gente teve os ensaios, tudo isso foi avaliado, a forma como a gente se comportava, o nosso relacionamento entre as meninas. Fora isso, teve uma preliminar de entrevista, sendo em português e opcional em inglês. E vocês optou qual? Eu fiz as duas, fiz inglês e em português. E além disso tivemos a preliminar, que foi em traje de gala e de banho também.
A preliminar, ela foi um dia antes, né? E ela é uma regra comum em todos os concursos de Misses, porque, na verdade, para não se deixar tudo para a última noite, porque é muita candidata para ser avaliada e tudo, né? Então, na preliminar, você já tem ali 16, né? Selecionadas, não é isso? Isso, a gente não fica sabendo. Só É na tudo grande um final. segredo, mas assim, até uma coisa que o Éder comentou com a gente foi acumulativo desses pontos, né? Que às vezes eles eram no dia da final, mas pra gente... Que antes era assim, né? Agora mudou, né? assim, tem essa opção que o coordenador tem de fazer assim, dessa forma, porque muitas vezes, às vezes por um nervosismo, por um estresse, a gente pode cometer algum erro na final, mas Que mesmo tira assim... tudo, imagina. Mas que mesmo assim, durante todo o processo, você foi a candidata mais competente para assumir aquele papel naquele momento. Então, assim... Porque você já está sendo avaliada há um tempo, não é só naquela noite, naquelas horinhas, que é o que você falou, às vezes um nervosismo, alguma coisa que você desliza, porque pode acontecer, né? Somos humanos, né, gente? Alguma coisa e pode aí, imagina, acontecer. ser eliminada, não ganha, não vence por conta do dia, mas é só a preparação que você teve todo durante o processo, né? Exatamente, eu achei o Éder e toda a equipe do Miss São Paulo muito competentes nesse quesito de fato, trazer essa preparação e valorizar essa preparação. Então, todo esse acúmulo de pontos foram muito importantes para não só a vencedora, mas compreender quem são as 16, as 10, as 5 e depois o top 3 também. Você como mulher, sendo modelo, essa parte teatral sua também, e participando desses concursos, você já teve preconceito? Por exemplo, das pessoas falarem, mas você quer ser Miss? Você... Com certeza, principalmente na universidade pública foi bem complicado. Eu imagino. Estando na pedagogia um pouco menos do que na economia, por ser um curso majoritariamente masculino. Então, masculino e tudo nerd, né? Porque quando você fala assim, economia, a gente já imagina números, cálculos, isso, aquilo, foi muito, gente. Mercado, né? Então, assim, quando eu cheguei... Aí, tipo, eu imagino assim, essa modelo aqui, ela vai fazer economia? Era bem assim. Nossa, exatamente. Aí me chamava, às vezes, não pelo meu nome, a Miss. Sério? Mas não a Miss de um jeito legal. A Miss. Ou, por exemplo, trabalho em grupo, não vamos fazer trabalho com ela. Talvez ela não possa nos agregar tanto. Então, assim, foi muito... Tipo assim, duvidavam da sua capacidade, da sua inteligência. Sim, isso é uma coisa que eu venci muito nessa preparação, esse processo de me provar. Eu não tenho que me provar pra ninguém. Eu tenho que fazer o meu papel, fazer o meu melhor. E por isso eu acho também muito bacana essa questão de uma pontuação que vem de um processo muito grande, porque no momento que a gente tem que provar tudo numa final, num momento específico, isso acaba desvalidando tudo aquilo que a gente construiu. Então, no momento em que eu chego numa faculdade, que eu chego num ambiente em que eu sou vista primeiro como uma mulher padrão, como uma mulher que está ali bem vestida, uma mulher que está produzida, é muito difícil que aquelas pessoas me vejam intelectual, que me vejam com fala. Mas é um preconceito absurdo, né? É bem complicado, porque é difícil falar assim de preconceito, porque a gente... uma mulher bonita, bela, que é modelo, não é inteligente? Gente, É muito difícil usar assim, essa palavra, porque a gente sabe como vários grupos minoritários passam por muitas coisas muito difíceis, e é difícil a gente olhar para esse tipo de questão agora com essa versão um pouco mais particular das mulheres, mas acontece principalmente pelo fato de sermos mulheres. Acredito que, assim, num geral mesmo, todas nós precisamos nos provar sempre. Nos provar que, enquanto mulher numa sociedade, a gente pode ganhar o mesmo salário que um homem, que a gente pode estar em todos os âmbitos da sociedade. Eu sinto, assim, não só pela essa questão da beleza, mas muito mais pelo gênero. A gente está sempre sendo colocada à prova e sempre há aquela dúvida, assim, né? É aquilo, a gente tem que provar 20 vezes mais aquilo que a gente está defendendo, que a gente está mostrando, que a gente está caminhando, porque somos mulheres. E é justamente isso que o Miss traz, essa questão para ser debatida, para ser posta em prática, assim, de que aquilo que a gente vê numa primeira visão não é o que nos define, sabe? Tem até aquela frase... A imagem, né? Tem até aquela frase de Simone de Beauvoir, não julgue, né? pelo pacote, por exemplo. E assim, a frase dela que ela fala que nada nos defina, que a nossa imagem não nos defina, que o nosso gênero não nos defina, mas sim aquilo que a gente é enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Exatamente. É bem assim.
E aí, então, esse confinamento, eu vi a agenda, foi bem intensa. Você dormiu quantas horas por dia? Em média, 3 horas, 4 por Como é que dia. você disfarçou, olheira? Muito corretivo. Porque 3 horas, minha filha. Muito corretivo. Até no dia que eu venci, no outro dia eu tive um ensaio que eu deveria estar pronta às 7 da manhã. Ou seja, eu fui dormir às 5. E terminou, tipo assim, eu lembro que eu saí de lá 2h30 da manhã, você estava lá ainda, Sim, todo mundo. eu fui até umas 4 horas da manhã lá no shopping, no Ribeirão Shopping, que foi incrível Centro com de a gente. eventos. E eu saí de lá umas 4 da manhã juntando tudo, né? Porque eu não pude recolher as minhas coisas antes. Então eu fui até umas 4 da manhã até chegar a comer, porque eu não havia comido. E, parabéns, receber os cumprimentos da minha família e tudo mais. 5 da manhã eu fui dormir. No outro dia, 7 da manhã, estávamos de pé fotografando as Você fotos acordou oficiais. 7 horas. Não, eu acordei 6 e pouco pra... Você nem dormiu. Não, foi um cochilo. Mas faz parte, né? É o foco e você vai adaptando a rotina, né? Isso foi uma das coisas que a gente é avaliada, né? Essa capacidade de resistência, né? Exatamente. De você estar comprometido com o que você quer, né? Exatamente. Bom, eu acho que eu não sei se eu seria tão comprometida dormindo só 3 horas. Não, tô brincando. Quando eu quero alguma difícil. coisa... A gente faz. Brincadeira, gente. A gente vai até o fim. E só para a hora que para não, na verdade, até alcançar. Alcançou, aí continua a próxima jornada, né? Com certeza. E aí, agora me fala, rumo Miss Brasil, então, ou seja, Miss Universo São Paulo, o título já tá aí, essa coroa maravilhosa, a faixa, e agora você segue aqui em Ribeirão Preto para a preparação para o Miss Brasil. Isso mesmo. Sigo aqui em Ribeirão Preto com vários profissionais, uma equipe completa. Assim, acho que se vocês me acompanharem ali no Instagram, tanto no meu, Vibrode e também no do Miss São Paulo, vocês vão ver a quantidade de profissionais qualificados que estão me ajudando nesse processo. Eu imagino. Voltando só na noite final, o que eu queria te perguntar? Qual que foi o seu maior desafio na noite? Acho que, de fato, foi essa questão de um dever maior com as pessoas que me acompanham, sabe? De entregar um resultado. Que, por ser vista muito antes no mundo Miss, por já ter um estereótipo prévio da pessoa que eu sou, entregar tudo aquilo que eles esperavam de mim. Então, para além do meu sonho, eu tinha outras pessoas que eu levava junto comigo. Então, eu vi que essa responsabilidade se tornou muito maior e que às vezes gera esse nervosismo, um pouco de insegurança, não por mim, pelo aquilo que eu sou, mas mais pelo que eu iria dar de retorno para essas pessoas que me apoiam. E o que passava pela sua cabeça, Vitória? Eu defini que se eu não vencesse o Miss São Paulo esse ano, eu não voltaria mais ao mundo Miss, pelo fato... Era a última tentativa, você ia parar por aqui. Eu ia parar por aqui, porque é um momento da minha vida em que eu tô mais preparada e uma coisa que as pessoas não sabem é a disponibilidade. A gente precisa estar 100% disponível para isso, sabe? Muito além da nossa capacidade, a gente tem que parar outros projetos da nossa vida para nos dedicar 100% a esse propósito. Então, essa era uma fase da minha vida que eu abri essa disponibilidade. Eu me vejo completamente entregue tanto agora para a coordenação estadual quanto para a nacional, de viver isso. Então, eu não me via em outra fase da minha vida tendo todo esse empenho e toda essa vontade do que agora. Então, me passava muito na cabeça essa questão de, nossa, é o meu último. Nossa, é o meu último. E eu imagino assim, a sua cabeça, óbvio, tem que ter essa preparação psicológica, o frio na barriga, a cada vez que iam descendo lá a quantidade de classificados. Nossa, é indescritível. Até se vocês assistiram ou quiserem ver de novo o momento ali da coroação. Gente, eu comecei a chorar antes mesmo do resultado, porque... Principalmente a hora que tá só você e a outra que vai dar o título mesmo, né? Eu imagino que vocês se segurando ali, e, tipo, meu Deus, é agora, né? Nossa, foi muito emocionante, muito frio na barriga, porque a gente nunca sabe o que o corpo de júri pensa, né? E na minha cabeça só me passava toda essa historinha, todo esse processo e todo o esforço. Então, o meu choro ali foi de, nossa, eu fiz aquilo que eu precisava fazer, eu realizei esse sonho independente de qualquer coisa. Então, foi um choro de alívio, sabe? E a parte das perguntas também é bem tenso, né? Com certeza, é muito tenso, porque
É uma pergunta ali que muitas vezes nosso cérebro naquele momento pode se desviar, pode ir para outros O lugares. nervosismo, né? Que bem ou mal atrapalha também. Sim, e é muito importante que nesse momento a gente saiba que a nossa construção para aquilo se dá muito antes do que ali nos bastidores, tentar ver um pouco sobre informações e muito mais do que isso, mas sim se concentrar em mostrar a nossa verdade. E como é que você se preparou para as perguntas? Você fez algo especial, assim? Eu tive aulas com a Romis Colombo, que é minha professora de oratória. Agora eu vou ter mais pessoas me auxiliando nesse processo. Ela é professora também do Miss Brasil. Eu tive aulas com ela por 2 a 3 anos, desde o Miss Grand Brasil, então me preparei nesse sentido. Mas o que eu sempre acredito é que a leitura faz toda a diferença. Sim. Um hábito que eu tenho é de colocar 2 livros do lado da minha cama e intercalar esses livros para não ter aquela visão do escritor propriamente dito, mas criar a minha visão sobre aquilo que eu tô lendo. Então eu sempre antes de dormir leio umas 10 páginas no mínimo assim para me atualizar, para me ampliar vocabulário, ampliar minha forma de pensar, ampliar minha visão de mundo, né? E o que você gosta de ler? Gente, de tudo um pouco. Eu gosto muito de coisas sobre geopolítica, tanto pela faculdade de economia, eu gosto de compreender esses processos do nosso planeta, mas também gosto muito de autoconhecimento, autoajuda, porque mesmo que sejam livros assim que a gente às vezes acha banal, fazem a diferença, assim. Acho que a gente muitas vezes não consegue colocar em prática por muito tempo que tá ali, mas naquela fase específica da nossa vida traz uma ajuda muito grande, porque a gente consegue se concentrar na gente e não no externo, né? E quando você não está nessas preparações dos concursos, o que você gosta de fazer? Nossa, assim, seu hobby, sua folga? Eu amo ver séries. Amo ver séries. Fica maratonando, assim. Muito, quem não faz isso? Netflix tá aí pra isso, gente. Eu amo ver séries, amo estar com meu cachorrinho, se chama João, nome de gente. Também gosto muito de ter essa conexão com a minha família, que é muito importante pra mim, é uma base muito forte. Mas, assim, eu adoro toda essa parte de leitura também e de viver momentos ao ar livre, sabe? Às vezes eu gosto de pegar um livro, ir num parque, ficar mais tranquila no meu momento ali, sozinho e introspectivo. Você é baladeira ou não? Não sou você é mais caseira? Sou mais caseira. 24 anos. Sim. E o coração? Em relacionamentos, eu já namoro há muitos anos. Você namora? Sim. E ele mora onde? Mora no Rio Grande do Sul, morou todo esse tempo lá. Pra eu focar aqui, eu abri mão também do amor, gente. Não abri ele. Pois é. Pra vocês verem. Mas agora ele se mudou pra São Paulo e ele está em São Paulo capital e eu estou aqui em Ribeirão, porque a gente é muito parceiro nos nossos sonhos, nas nossas vivências. E a gente tá junto desde o ensino médio. Sério? Desde Quantos 2015, anos, então? Desde 2015. Vai fazer 8 anos 8 quase. anos. A gente teve ali um momento separados, no momento que ele foi fazer um intercâmbio no Canadá, e depois eu fui atrás dele. Que legal! Eu fui com meu dinheiro, fui atrás dele, digo, pode voltar. Tipo, esse amor é meu. Pode voltar. Então, assim, a gente sempre se apoiou muito, sabe? Nos nossos projetos, nos nossos sonhos. E ele consegue me ver muito como uma mulher forte, que tem objetivos. E não é aquele tipo de relacionamento tóxico que me impede, que me trava. Que te apoia, mas, né? assim, que me impulsiona. Nossa, muito. Que bacana. E o que você espera do Miss Brasil? Nossa, eu espero trazer essa coroa de Miss São Paulo, de Miss Brasil pra São Paulo, sabe? De verdade, assim, eu acredito que com o apoio e o suporte das pessoas que eu tenho aqui, é possível. De verdade, é possível, gente. E essa preparação tá intensa, né? Demais, demais. É uma preparação muito intensa. E tem um propósito por trás de tudo isso, né? Isso é muito importante. Já tem a data? Ainda não temos a data oficial. Mas é pra agora já, É pra né? agora, em julho. Ou seja, está aí já. Está tem que correr aí. contra o tempo. Com certeza. E das preparações, mudou muito a sua preparação para o Miss São Paulo, para o Miss Brasil? Mudou muito, gente, porque agora eu tenho compromissos a todos os momentos. Eu tinha muitos compromissos, mas como eu não tinha coordenador, eu fazia muito por minha conta, sabe? Colocando, assim, as minhas ideias, colocando a minha experiência mesmo nos concursos de beleza.
Mas agora eu tenho uma equipe, eu tenho muitos profissionais capacitados aí me ajudando, me dando um suporte gigante. Eu não paro. E sua agenda começa que horário no dia? Olha, geralmente 7 da manhã. E Acordando. termina? Nossa, hoje eu acho Quando termina? Hoje eu acho que vai até umas 9. É dedicação, né? Muito. Ó, o Éder mandou uma pergunta pra gente. Meu Viu, Éder, Deus. Inácio? Vou fazer a sua pergunta aqui. Que ele quis saber aqui, pedir pra você responder qual que é o real motivo de ser Miss Brasil. Eu tenho um objetivo muito, muito claro, que é gerar conhecimento sobre o refúgio no Brasil. Algumas pessoas não sabem, não têm conhecimento do meu projeto social que eu apoiei lá em São Paulo, que é o ADOS, que é um projeto que faz essa integração de pessoas refugiadas no nosso país. E mais do que gerar conhecimento, eu quero firmar parcerias com grandes empresas para que a gente possa capacitar essas pessoas e ampliar o acesso a empregos, o acesso a oportunidades no nosso país. Então, o meu objetivo é muito claro de, como Miss Brasil, caso eleita, de firmar parcerias com o setor privado e trazer esse investimento, trazer esse olhar, esse acolhimento para essas pessoas. Mas a gente sabe que o nosso foco não é só aqui no Brasil, né? Sendo Miss Universo, se possível for, eu Quanto poderia... tempo o Brasil não temos uma Miss Universo? Muitos anos. E se eu puder ser a Miss Universo, eu vou de fato ampliar essa rede de apoio para outros países. Eu acho que é um projeto que traz muito a realidade do nosso planeta, que é uma realidade que nós aqui no Brasil temos o privilégio de não vivermos em conflitos, temos o privilégio de ter uma Constituição cidadã que acolhe, que traz carinho para essas pessoas e que nós temos que ampliar o debate sobre isso. É muito pouco falado. Exatamente. O que você acha da Mia Mamed, que é a atual Miss Brasil? Nossa, uma mulher muito forte, uma mulher que trouxe, né, toda essa questão... Gaúcha, né? Não, Mia não é. Hã? Ela é de Espírito Santo. Ixi, é mesmo, eu que É tô do Espírito viajando. Santo, mulher. Gente, é muita mulher, é muita candidata. Verdade, Capixaba. por que que eu achei- É capixaba. Capixaba. Deixa eu corrigir, eu quis falar capixaba, eu falei gaúcha. Acontece, é muita coisa, mulher. Por que eu achei que ela é verdade? Não, ela é uma Tô mulher que viajando. trouxe muito essa questão da comunicação, né? E a gente vai tentar manter isso como um foco e também abranger essa questão de performance, que é muito importante também para que a gente traga Ela representa muito bem o Brasil, né? Com certeza. Tudo assim. Eu estive com ela em Nova York ano passado, na New York Fashion Week, na semana de moda. Chiquérrima! Você é muito chique. E aí eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, a gente conversou e foi incrível, assim, conhecer um pouco mais. E ela representou muito bem o Brasil na semana de moda, sabe? Foi Muito. muito legal. E quantas possibilidades que o Mundo Miss não abre pra gente, né? Estar lá na semana de Ela moda, estava trazer a mulher desfilando brasileira. maravilhosa para uma marca brasileira Exato, linda. trazer a mulher brasileira pra fora também, né? mostrando, né? Mostrando muito bacana. É isso aí. E vou torcer pra te encontrar como Miss Brasil lá. Deus te ouça, a gente tá É, trabalhando porque muito pra isso. Concurso sendo agora em julho, é setembro. Setembro eu tô lá de novo. Pode ser que Vai de novo. É muito chique, Ju. a gente se encontre, pensou? Que Muito maravilhoso. chique. Ia ser fenomenal. Nossa. Já vou começar a projetar aqui na Já minha começa a cabeça. projetar. Vou falar no espelho que nem eu falava que eu era Miss São Paulo. É eu vou pra isso semana aí. de moda, eu vou pra semana de Isso, moda. como Miss Brasil. Como Miss Brasil, como Representando o nosso país, Com nossa certeza. bandeira. Exatamente. Ó, vamos passar umas fotos suas pra gente recordar Vamos. algumas coisas, você Ai, contar meu algumas Deus, o que histórias. vocês trouxeram aí? É, eu acho que agora você vai ter que virar um pouquinho, Tá, né? posso? Pode. Tá bom. Mais pra cá pra você ver isso. Aê. Ai, Não, meu eu Deus. quero saber a história dessa foto. Então, como eu... Surfista. Eu amo surfar, gente. Eu amo surfar. E a minha família é lá do litoral do Rio Grande do Sul, de Rio Grande. Então, meu pai sempre amou surfar, sempre foi um grande sonho dele. E desde pequenininha, acho que antes que isso, eu já surfava. E nessa época aí, até queriam me colocar num campeonato de surf lá. Mas como eu não morava na cidade, eu morava em Porto Alegre, ficava complicado, né? Mas eu amo. Imagina, cara, você seguir pro esporte. Nossa! Nossa. E aí você tinha quantos anos? Olha, eu acho que eu devia ter uns 6, 7, né? Eu não consigo ter uma noção. Cara, e dominando a prancha, assim. A pose, né? Olha só. A pose. Eu já teria me afogado. Vou passar as próximas.
Aí foi no Neve. Canadá. Foi no Canadá quando eu fui buscar o boy lá fora. Aí você já aproveitou e foi esquiar. Sim, fui. Olha os esportes radicais. Sim, e aproveitar para aperfeiçoar o inglês, né? Ter esse contato com outras culturas é Muito importante. Nossa, importante demais. Até porque é bem diferente, né? Nossa. Estados Unidos é uma coisa, Inglaterra é a mesma língua e tal. Canadá são gírias, são formas, né, de se falar ali. E tu sabe que eu fui pra lá em Vancouver, que é uma cidade que acolhe muitas pessoas de todas as partes do planeta. E era muito engraçado que a gente não via só uma pessoa de um país, a gente via mais gente de todas as partes do mundo do que propriamente dito canadense. Então foi muito interessante pro meu inglês para compreender outros sotaques, porque não era só o de lá, era de todas, era um latino falando inglês. E é bom que Era você se um aperfeiçoa japonês. mais, Nossa, né? muito, foi muito bacana, a experiência assim marcante. Aí eu novinha como modelo, Bem novinha. bem novinha, e acho que foi em 2018. O que mais? Vamos ver aí. Também novinha como modelo ainda. Você tava mais morena. Sim, aí eles tinham escurecido meu cabelo porque... Era pra uma campanha específica. Não, na verdade, antes do Miss Rio Grande do Sul, eu ia ir pro Chile como modelo. E aí eu abri mão do Chile pra ir pro Miss Rio Grande do Sul. Que legal! Abri mão do Chile. E aí lá eles gostam de uma menina com cabelo mais escuro, geralmente. É um perfil de lá. E aí eles escureceram o meu cabelo. Carreira de modelo, Não né? é fácil. Tá sujeita. Agora essa foto foi pra preparação agora do Miss São Paulo com o Ita Maravilhosa. Mazzucci, que é um dos fotógrafos do Miss Brasil. Então quis fazer uma produção diferente. Linda, linda. Também nessa produção aí de fotos que a gente fez. Jamais, né? É, uma mulher bem Despojada, ultra-eclética, assim. é. É isso que eu queria trazer, né? Trazer o tema do concurso. Quebrar um pouco, né? Com Aquela coisa certeza. do formal, né? A gente tem várias facetas, várias Tem, versões. exatamente. Mostrar todas, né, Eve? Também Olha desse aí, ensaio já. aí, outras versões, né? Sempre mostrando que a gente se adapta aos momentos e às situações que a gente tá vivendo, né? Essa Olha. foi a foto que eu lhe falei que foi um dos desafios do Miss Universo São Paulo, que era da gente ir num dos locais que eles enviaram pra gente, né? Sugestões de locais. E uma delas era a Estação da Luz, lá em São Paulo. E aí essa foto foi feita lá. Cara, mas sem homenagem. movimento. Como? Nossa, a gente foi bem cedo. E aí... Nossa, mas mesmo assim, olha só você na foto. A gente foi bem cedo, foi pedindo licença, o pessoal vendo a coroa, já dá uma ajudadinha. Já ajuda, assim. né? Todo mundo, espera aí um Nossa. pouquinho, não passa não, deixa eu fazer a foto. E foi aquele clique rápido, tira e sai correndo. E ficou a foto. Nossa, obrigada. Maravilhosa. No confinamento. Essa limusine eu conheço, da Conhece. Kelly, da JK Luxo, maravilhosa. Isso aí, nossa, eu não tive a Você oportunidade. foi sorteada? Não Falou, fui, mulher, agora você eles não têm que me mandou. Não, mas Mara. a foto eu fiz na frente. Agora a né? JK tem que fazer o passeio oficial da Miss Sim. Universo São Paulo. A foto na frente eu não deixei de fazer. Aí também novinha, modelando nos desfiles. Linda. E o teatro, né, gente? O teatro que eu quis trazer uma foto assim que mostrasse pra vocês que eu tenho esse lado bem... que não tem vergonha de aparecer de qualquer jeito, que não tem vergonha de ser julgado. O teatro foi muito importante pra eu conseguir me colocar à prova, no sentido de, assim, ser vista sem filtro, sabe? Ser vista pela Vitória por quem eu sou. E o teatro é isso, você tem que incorporar aquele personagem, não importa o que é, e pronto, né? Exatamente, a gente tem que se entregar. Igual esse era o quê? Esse era um teatro de Shakespeare e nesse momento aí eu era uma mulher que passou por muitas situações, assim, pesadas, uma mulher, como vocês podem ver aí, que vive um luto, de uma dor, sim. E nessa peça eu também fiz um morador de rua, uma pessoa em situação de rua. Então foi bem bacana porque o professor, essa foi uma das primeiras peças que eu fiz. O professor queria desconstruir essa imagem da menininha, dessa imagem da menina arrumada, da modelo. Ele queria me colocar em situações bem de conflito, sabe? Pra eu conseguir viver outra pessoa. Foi bem importante.
Ah, E com é a grande certeza. noite, né? Foi muito especial, gente, muito especial. Maravilhosas, com Que top 3. top 3 São Caetano do Sul, São Carlos e Campinas. E Campinas. Linda. Um momento, Já nossa. coroada. Aí todo mundo tava dizendo, Vitória, para de chorar, vai tirar tua maquiagem. Mas não tinha como te conter a emoção, né, Vitória? Demais. Eu achei que eu ia conseguir, não consegui. Você começou antes, né? Do resultado. Uma pessoa emotiva. Porque eu acho assim, cara, olha onde você chegou, né? Sim, Você já tava ali na final. Eu acho que isso pra você já era muito gratificante, né? demais. Demais. Foi um momento muito inesquecível da minha vida. Oh, E o boss, né? O boss. O grande idealizador de tudo isso, que hoje se tornou, assim, um pai pra mim aqui em Ribeirão. Tem me cuidado. Todo dia eu recebo uma mensagem de bom dia, como é que você dormiu? E tem abraçado todas as minhas qualidades e também as coisas que a gente tem que aperfeiçoar para o Miss Brasil. E eu posso dizer a vocês que é um ser humano de luz que vai dar todo o possível, e talvez até o impossível, para fazer que essa coroa venha. Ele pra São respira o Paulo. Miss, né? Ele Então, respira. Ele respira não tem nem o Miss. que falar do Éder Inácio. E, né? Eu queria pedir pra você colocar a coroa. Posso? Licença. Por favor. A gente fez um trabalho de visualização lá com o Alex, que foi o nosso coreógrafo, que todas nós tivemos a oportunidade de colocar a coroa antes da final. E se visualizar, eles trabalham muito essa questão do psicológico com a gente. Que legal. E eu, quando eu coloquei, gente, eu me arrepiei tanto, me deu um tremor, assim, que eles até olharam pra mim assim, tá bem, menina? Então, gente, me coroando de novo. Olha só. É muita emoção, A grande coroa. Linda, Vitória, parabéns. Muito obrigada. Título merecido. E eu tenho certeza que no Miss Brasil você vai estar ainda muito mais preparada do que você já esteve no Miss São Paulo. E a gente vai ficar aqui na torcida para trazer essa Por coroa para o favor, nosso estado. Acompanhem, todo o apoio é muito importante, assim, para trazer uma credibilidade para o nosso estado. Acompanhem, façam parte dessa preparação, porque cada um de vocês faz a diferença e eu vou levar vocês comigo lá no Miss Brasil. Nós vamos acompanhar, viu? Obrigada, muito pela obrigada, sua obrigada pelo participação. convite, muito especial, Ju. Para a gente conhecer um pouquinho mais a sua história, mas eu acho que o principal é conhecer mais a sua garra, sua determinação, Um amor por isso. o seu foco no que é que você tá em casa, né, gente? Quando você quer alguma coisa, corra atrás, faça acontecer, faça a tua parte. Deus sempre em frente que as coisas acontecem, né? Tem aquela frase, né? Uma vida sem sonhos é um céu totalmente sem estrelas, né? Então, gente, é isso, é sonho. A gente tem que acreditar na nossa capacidade e correr atrás, que não basta acreditar, tem que fazer por merecer. É isso aí. Obrigada, viu? Muito obrigada, Ju. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.